Desde que os seres humanos olharam para o céu, o desconhecido sempre nos fascinou. Entre tantos mistérios, poucos chamaram tanta atenção quanto os relatos de objetos voadores não identificados, ou simplesmente OVNIs. Ao longo das décadas, surgiram milhares de histórias sobre luzes estranhas no céu, discos voadores e até supostos encontros com seres extraterrestres. Mas será que existe algo concreto por trás dessas narrativas? No final da década de 1940, os Estados Unidos começaram a levar esses relatos muito a sério. Não era mais apenas uma questão de curiosidade pública. Havia preocupações sobre segurança nacional. Foi nesse contexto que surgiu o projeto Blue Book, uma iniciativa oficial da Força Aérea dos Estados Unidos para investigar fenômenos aéreos inexplicáveis. O objetivo era descobrir se esses avistamentos representavam ameaças reais. Durante anos, o governo manteve o projeto sob sigilo, mas documentos desclassificados revelaram detalhes impressionantes. Essa história é um exemplo clássico de como o público pode pressionar o poder. O Blue Book foi criado em 1947, logo após o famoso caso do incidente de Roswell, que ganhou manchetes em todo o mundo. Embora o governo tenha negado qualquer conexão com alienígenas, as especulações nunca cessaram. Durante sua existência, o projeto analisou mais de 12 mil casos de avistamentos de OVNIs. Alguns foram explicados facilmente, enquanto outros permaneceram sem solução até hoje. Um dos aspectos mais interessantes do Blue Book é que ele não tratava apenas de ciência, mas também de política. A Guerra Fria estava no auge, e qualquer coisa no céu podia ser vista como uma ameaça soviética. Apesar disso, muitos especialistas acreditam que o projeto tinha outro propósito: estudar tecnologias avançadas que pudessem ser usadas pelo próprio governo americano. Ao mesmo tempo, havia relatos de pilotos militares, testemunhas civis e até cientistas que afirmavam ter visto coisas impossíveis de explicar. Isso adicionava camadas de credibilidade ao fenômeno. Muitas pessoas questionavam se o governo realmente compartilhava tudo o que sabia. Afinal, por que algumas informações permaneciam classificadas por tanto tempo? Enquanto isso, na cultura popular, filmes, livros e programas de TV começaram a explorar o tema dos OVNIs. O Blue Book se tornou uma espécie de símbolo dessa era de mistérios. Para entender melhor essa história, precisamos mergulhar nos primeiros casos investigados pelo projeto. Eles ajudam a ilustrar como a mentalidade da época influenciava as interpretações dos eventos. Hoje, décadas depois, ainda há quem defenda que o Blue Book escondia segredos maiores. Será que o governo realmente encontrou provas de vida extraterrestre? Ou tudo não passou de teorias conspiratórias exageradas? Entre os primeiros casos investigados pelo projeto Blue Book, alguns se destacaram por sua complexidade e impacto na opinião pública. Esses relatos ajudaram a moldar a forma como o governo abordava o fenômeno dos OVNIs. Um dos casos mais famosos foi o avistamento em 1948 conhecido como o Incidente de Mantell. Tudo começou quando um objeto brilhante foi visto pairando no céu sobre o estado do Kentucky. Pilotos da Guarda Nacional foram enviados para investigar. Infelizmente, um deles, o capitão Thomas Mantell, perdeu a vida durante a missão ao tentar alcançar o objeto. A tragédia chamou a atenção internacional. Embora o governo tenha afirmado que o objeto era apenas um balão meteorológico, muitos duvidaram dessa explicação. Para eles, aquilo parecia algo muito mais avançado tecnologicamente. Outro caso marcante foi o incidente de M. Seminville, ocorrido em 1950, no Oregon. Uma família capturou fotografias impressionantes de um disco voador flutuando acima de sua fazenda. As imagens foram amplamente divulgadas pela mídia e até hoje são consideradas algumas das evidências mais convincentes de OVNIs já registradas. O Blue Book analisou as fotos exaustivamente, mas não chegou a uma conclusão definitiva. A cada novo caso, surgiam perguntas difíceis. Será que esses objetos eram naves extraterrestres? Ou seriam experimentos militares secretos sendo testados pelos próprios Estados Unidos ou pela União Soviética? Além disso, havia o fator humano. Muitas testemunhas eram pessoas confiáveis, pilotos treinados, policiais e cientistas,
o que tornava difícil descartar seus relatos como meras ilusões. Em 1952, outra onda de avistamentos sacudiu Washington. DC radares detectaram múltiplos objetos voadores realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida na época. Esse evento ficou conhecido como o Ataque dos OVNIs à Casa Branca. Jet fighters foram mobilizados, mas os objetos simplesmente desapareceram antes de qualquer interceptação. O público estava assustado e curioso. A imprensa cobria os acontecimentos diariamente, pressionando o governo a dar respostas claras sobre o que estava acontecendo nos céus. Apesar das investigações do Blue Book, muitos sentiam que as explicações oficiais eram insatisfatórias. Isso gerou uma crescente desconfiança em relação às intenções do governo. Alguns teóricos sugeriram que o projeto tinha dois propósitos: investigar os OVNIs e, ao mesmo tempo, desacreditar as histórias para evitar pânico generalizado. Independentemente das motivações, os casos iniciais do Blue Book deixaram marcas profundas na história da ufologia. Eles deram origem a debates que continuam até hoje. O projeto Blue Book não era apenas uma coletânea de relatos de OVNIs. Ele tinha um método sistemático para investigar cada caso, buscando explicações lógicas antes de classificar algo como inexplicável. A primeira etapa consistia em reunir todos os dados disponíveis: depoimentos de testemunhas, registros de radar, fotos e vídeos. Tudo era analisado por especialistas em aviação, meteorologia e astronomia. Se um avistamento pudesse ser explicado como um fenômeno natural, como meteoros ou reflexos de luz, ele era arquivado como identificado. Muitos casos caíram nessa categoria. No entanto, havia aqueles que desafiavam qualquer explicação convencional. Esses eram marcados como não identificados e permaneciam sob revisão contínua. Um exemplo clássico foi o caso de Lonnie Zamora, em 1964, no Novo México. O policial afirmou ter visto uma nave metálica pousada no deserto, acompanhada de pequenas figuras humanoides. Zamora era uma testemunha confiável, com anos de experiência na força policial. Sua descrição detalhada e emocional deixou investigadores perplexos. Mesmo assim, o Blue Book não conseguiu esclarecer o evento. Outro caso intrigante ocorreu em 1961, envolvendo Betty e Barney Hill, um casal que afirmava ter sido abduzido por extraterrestres. Eles relataram experiências detalhadas sob hipnose. Embora o governo tenha atribuído o episódio ao estresse psicológico, muitos ufólogos consideram esse caso um marco nas histórias de contato imediato com alienígenas. Para muitos, o fato de o Blue Book classificar alguns casos como inexplicáveis era prova suficiente de que havia algo real acontecendo nos céus. Mas nem todos concordavam. Críticos argumentavam que o projeto era mais um esforço de relações públicas do que uma investigação científica séria. Alguns até sugeriram que o objetivo era desacreditar as histórias de OVNIs. Apesar disso, os investigadores do Blue Book enfrentavam um desafio enorme. Como provar algo que, por definição, estava além da compreensão humana? Era quase impossível encontrar evidências concretas. Em 1966, uma onda de avistamentos em Michigan chamou a atenção nacional. As testemunhas relataram luzes brilhantes pairando sobre campos e florestas, comportando-se de maneiras incomuns. O físico Dr. J. Allen Hynek, consultor científico do Blue Book, afirmou que esses eventos eram consistentes com fenômenos atmosféricos raros. No entanto, suas explicações não convenceram todo mundo. Com o passar dos anos, o público começou a questionar se o Blue Book estava realmente interessado em resolver o mistério ou apenas em acalmar as massas. À medida que os casos de OVNIs se acumulavam, o projeto Blue Book começou a enfrentar uma pressão crescente da sociedade. As pessoas queriam respostas claras, mas muitas vezes sentiam que o governo estava escondendo algo. Nos anos 1960, grupos civis começaram a surgir, dedicados a investigar avistamentos de maneira independente. Esses grupos questionavam a credibilidade das conclusões do Blue Book. Um dos momentos mais tensos foi em 1966, quando uma série de avistamentos em Michigan atraiu a atenção nacional.
Muitos cidadãos exigiram explicações mais convincentes do que as fornecidas pelo governo. Diante disso, o Congresso dos Estados Unidos decidiu realizar audiências públicas para discutir o fenômeno dos OVNIs. Foi um dos raros momentos em que o assunto entrou oficialmente na agenda política. Durante essas audiências, cientistas, testemunhas e ufólogos apresentaram suas evidências. Alguns defendiam que os OVNIs eram reais, enquanto outros argumentavam que tudo não passava de mal-entendidos ou fraudes. Um ponto importante dessas discussões foi a crítica ao próprio Blue Book. Muitos especialistas afirmaram que o projeto carecia de recursos, pessoal qualificado e transparência para lidar adequadamente com o problema. Em resposta às críticas, o governo encomendou um estudo independente liderado pela Universidade do Colorado, conhecido como o Relatório Condon. O objetivo era avaliar a seriedade dos relatos de OVNIs. Publicado em 1968, o relatório Condon concluiu que o estudo dos OVNIs não tinha valor científico significativo. Para muitos, isso foi interpretado como um golpe mortal no projeto Blue Book. Com base nesse relatório, o governo decidiu encerrar oficialmente o Blue Book em 1969. Foram 22 anos de investigações, mas poucas respostas definitivas sobre o fenômeno. No entanto, o encerramento do projeto não silenciou os curiosos. Pelo contrário, ele alimentou ainda mais especulações de que o governo continuava a investigar OVNIs secretamente. A desconfiança pública aumentou com o tempo, especialmente porque documentos relacionados ao Blue Book permaneceram classificados por décadas. Isso levou muitos a acreditar que havia segredos inconfessáveis envolvidos. Mesmo após o fim do Blue Book, os avistamentos de OVNIs continuaram acontecendo. Na década de 1970, surgiram novos casos que reacenderam o interesse público pelo tema. Um exemplo notável foi o caso de Travis Walton, em 1975, onde um trabalhador florestal desapareceu misteriosamente após um suposto encontro com um OVNI. Seu retorno 5 dias depois gerou debates acalorados. Embora o Blue Book já não existisse, esses eventos mostraram que o fascínio humano pelos OVNIs estava longe de terminar. Eles provaram que o mistério persistia, independentemente das ações do governo. Embora o projeto Blue Book tenha sido oficialmente encerrado em 1969, seu legado permaneceu vivo. Ele deixou um rastro de mistério que continuou a alimentar debates e investigações por décadas. Para muitos ufólogos, o Blue Book foi apenas a ponta do iceberg. Eles acreditavam que o governo dos Estados Unidos ainda mantinha programas secretos para estudar OVNIs, longe dos olhos do público. Essa desconfiança ganhou força nos anos 1980 e 1990, quando surgiram novos relatos de avistamentos massivos ao redor do mundo. Países como Brasil, Bélgica e Rússia também relataram encontros impressionantes. No caso belga, por exemplo, centenas de pessoas viram triângulos enormes voando silenciosamente pelos céus. Pilotos militares confirmaram os avistamentos, mas nenhuma explicação oficial foi dada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, documentos desclassificados começaram a revelar mais detalhes sobre operações militares relacionadas a OVNIs. Projetos como o Advanced Aerospace Threat Identification Program, AATIP, vieram à tona. O AATIP, financiado pelo Pentágono entre 2007 e 2012, investigava tecnologias avançadas e fenômenos aéreos não identificados. Embora oficialmente encerrado, rumores sugerem que ele pode ter continuado de forma sigilosa. Em 2017, o *The New York Times* publicou uma reportagem bombástica sobre vídeos capturados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos mostrando objetos voadores realizando manobras impossíveis. Esses vídeos, conhecidos como FLIR 1, Gimbal e GoFast, trouxeram o assunto de volta às manchetes. Muitos especialistas afirmaram que os objetos filmados desafiavam as leis da física conhecidas. Em 2021, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou um relatório oficial sobre fenômenos aéreos não identificados, o APS. O documento reconheceu que muitos desses eventos permaneciam sem explicação plausível. Esse relatório reacendeu o interesse público no tema e levantou questões importantes,
Será que estamos prontos para admitir que não estamos sozinhos no universo? Ou esses fenômenos são apenas tecnologia desconhecida? Essas questões continuam a inspirar gerações de pesquisadores e entusiastas. Cada novo avistamento ou revelação parece trazer mais peças para o quebra-cabeça, mas ainda falta montar a imagem completa. Desde os primeiros casos investigados pelo projeto Blue Book, as teorias conspiratórias sobre OVNIs se tornaram uma parte inseparável do fenômeno. Elas refletem tanto o fascínio humano pelo desconhecido quanto a desconfiança em relação às autoridades. Uma das teorias mais populares sugere que o governo dos Estados Unidos já encontrou provas concretas de vida extraterrestre, mas decidiu esconder isso para evitar pânico na população ou para ganhar vantagem tecnológica. Essa ideia ganhou força com relatos como o incidente de Roswell, em 1947. Embora o governo tenha atribuído o evento a um balão meteorológico, muitos acreditam que era, na verdade, a queda de uma nave alienígena. Outra teoria amplamente difundida é a de que a Área 51, uma base militar altamente secreta em Nevada, foi usada para estudar tecnologia alienígena recuperada de discos voadores acidentados. A Área 51 se tornou um ícone da cultura pop, aparecendo em filmes, séries e livros. Mesmo sem confirmação oficial, ela alimentou especulações sobre experimentos secretos envolvendo OVNIs e alienígenas. Além disso, há quem acredite que programas militares como o ATIP eram apenas uma fachada para operações ainda mais profundas, possivelmente relacionadas a alianças entre humanos e extraterrestres. Essas teorias conspiratórias não são exclusivas dos Estados Unidos. Em outros países, surgiram narrativas semelhantes, como a suposta presença de bases alienígenas na Antártida ou no interior da Lua. O fascínio por essas histórias mostra como o ser humano lida com o desconhecido. Quando confrontados com algo inexplicável, tendemos a criar narrativas que preenchem as lacunas de nossa compreensão. No entanto, nem todas as teorias conspiratórias são infundadas. Documentos desclassificados e depoimentos de ex-militares e funcionários do governo trouxeram credibilidade a algumas dessas histórias. Por exemplo, em 2019, o ex-oficial de inteligência Luiz Elizondo revelou detalhes sobre o programa ATIP e afirmou que o Pentágono continuava a investigar o APS em segredo. Esses relatos levantaram questões importantes sobre transparência governamental. Se realmente existem evidências de vida extraterrestre, por que elas não são divulgadas ao público? Alguns argumentam que a revelação poderia causar caos social ou até mesmo ameaçar a estabilidade política global. Outros acreditam que a verdade simplesmente não é do interesse de quem está no poder. Independentemente da veracidade dessas teorias, elas moldaram a forma como vemos os OVNIs. Para muitos, os avistamentos deixaram de ser apenas curiosidades e se tornaram questões de direitos civis e transparência. Hoje, movimentos como o Disclosure Project buscam pressionar governos para liberar todas as informações sobre OVNIs. Eles argumentam que o público tem o direito de saber a verdade sobre o que está acontecendo nos céus. Enquanto as teorias conspiratórias continuam a circular, a ciência moderna também está tentando entender os fenômenos relacionados aos OVNIs. Pesquisadores estão aplicando métodos rigorosos para separar fatos de ficção. Uma das abordagens mais promissoras é o uso de tecnologia avançada para monitorar os céus. Radares, câmeras infravermelhas e satélites são ferramentas que ajudam a coletar dados confiáveis sobre objetos misteriosos. Um exemplo recente é o estudo realizado por cientistas da NASA e outras agências espaciais sobre os vídeos divulgados pelo Pentágono. Esses registros mostram objetos voadores realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Apesar das evidências visuais impressionantes, muitos cientistas permanecem céticos. Eles argumentam que precisamos de mais dados antes de tirar conclusões definitivas sobre a natureza desses fenômenos. Outra linha de investigação envolve o estudo de materiais supostamente recuperados de locais de queda de OVNIs. Embora essas histórias sejam altamente controversas, alguns pesquisadores afirmam ter encontrado compostos incomuns nesses materiais. Por exemplo, um grupo de cientistas analisou fragmentos metálicos atribuídos ao incidente de Roswell e descobriu propriedades que desafiavam a física convencional. No entanto,
Essas descobertas ainda não foram amplamente aceitas pela comunidade científica. Além disso, a busca por vida extraterrestre não se limita apenas aos OVNIs. Projetos como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, utilizam telescópios poderosos para detectar sinais de civilizações alienígenas em outros planetas. Até agora, nenhum sinal claro foi encontrado, mas isso não desanimou os pesquisadores. Eles acreditam que o universo é vasto demais para estarmos sozinhos e que, eventualmente, encontraremos provas de vida fora da Terra. Paralelamente, a astrobiologia está explorando ambientes extremos na Terra, como vulcões submarinos e desertos áridos, para entender como a vida pode surgir em condições adversas. Esses estudos ajudam a identificar onde procurar vida no espaço. Em 2022, a NASA anunciou que começaria a investigar oficialmente os relatos de UAPs, fenômenos aéreos não identificados. A agência formou um grupo independente de especialistas para revisar os dados disponíveis. Esse movimento foi visto como um passo importante para trazer credibilidade ao campo da ufologia. Ao envolver cientistas renomados, a NASA busca distanciar o tema de especulações infundadas. No entanto, muitos desafios permanecem. A falta de padrões claros para classificar e estudar o APS dificulta a criação de uma metodologia científica consistente para abordar o problema. Outro obstáculo é a resistência dentro da própria comunidade científica. Muitos pesquisadores temem ser associados ao estigma que cerca o estudo de OVNIs, o que pode prejudicar suas carreiras. Mesmo assim, há uma crescente conscientização de que ignorar esses fenômenos não é uma solução. Seja qual for a explicação, tecnologia alienígena, experimentos militares secretos ou fenômenos naturais desconhecidos, precisamos entendê-los. Ao longo das décadas, os OVNIs deixaram de ser apenas um fenômeno investigado por cientistas e governos para se tornarem uma parte significativa da cultura popular. Eles moldaram a forma como vemos o desconhecido e expandiram nossa imaginação. Filmes como Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Independence Day trouxeram os extraterrestres para o centro das telas de cinema. Essas produções não só entreteram milhões, mas também refletiram nossos medos e esperanças sobre o espaço. Na televisão, séries como Arquivo X e The Twilight Zone exploraram temas de conspiração e encontros alienígenas, transformando os OVNIs em símbolos de mistério e paranoia moderna. Além disso, a música e a arte também foram influenciadas pelo tema. Bandas como Pink Floyd e artistas visuais ao redor do mundo incorporaram elementos de ufologia em suas obras, criando narrativas que misturavam realidade e fantasia. Fora do entretenimento, os OVNIs também impactaram movimentos sociais e religiosos. Alguns grupos começaram a adotar a ideia de visitantes extraterrestres como parte de suas crenças espirituais ou filosóficas. Um exemplo é o movimento conhecido como raelianismo, que afirma que a vida na Terra foi criada por alienígenas avançados. Embora controverso, ele atraiu seguidores em todo o mundo. Esse fascínio coletivo pelos OVNIs reflete algo mais profundo: nossa necessidade de encontrar sentido no universo. Em um mundo cada vez mais complexo, a ideia de civilizações alienígenas nos oferece uma nova perspectiva sobre nosso lugar no cosmos. No entanto, nem todas as reações à presença de OVNIs foram positivas. Muitos relatos mostram como testemunhas de avistamentos enfrentaram descrédito, ridicularização e até perseguição social. Isso levou à criação de comunidades online onde pessoas podem compartilhar suas experiências sem medo de julgamento. Fóruns, redes sociais e conferências sobre UFOs ajudaram a construir uma rede global de entusiastas e pesquisadores. Essas plataformas também amplificaram o alcance das revelações recentes, como os vídeos divulgados pelo Pentágono e os documentos desclassificados sobre programas militares secretos. A mídia tradicional também desempenhou um papel importante nesse processo. Reportagens em jornais renomados e documentários investigativos trouxeram novas evidências à tona, forçando o público a reconsiderar sua visão sobre o fenômeno. Por outro lado, o aumento do interesse por OVNIs também gerou preocupações. Com a proliferação de informações na internet, fica difícil distinguir fatos confiáveis de teorias infundadas ou fraudes elaboradas. Mesmo assim, o debate sobre OVNIs continua a crescer.
Ele transcende fronteiras políticas, culturais e científicas, unindo pessoas em busca de respostas para perguntas fundamentais. Quem somos? Estamos sozinhos? Qual é o nosso futuro? Esse sentimento de união pode ser visto em eventos globais, como conferências internacionais sobre UFOs, onde cientistas, testemunhas e curiosos se reúnem para discutir os avanços mais recentes no campo. Com os avanços tecnológicos e o crescente interesse global, o futuro das investigações sobre OVNIs parece mais promissor do que nunca. Estamos entrando em uma nova era de exploração e descoberta que pode finalmente revelar algumas respostas. Uma das principais ferramentas para o futuro são os telescópios espaciais de última geração, como o James Webb. Esses equipamentos permitem observar regiões distantes do universo com detalhes sem precedentes, aumentando as chances de encontrar sinais de vida extraterrestre. Além disso, o desenvolvimento da inteligência artificial, está revolucionando a forma como processamos grandes volumes de dados. Algoritmos podem identificar padrões em imagens de satélite ou registros de radar que seriam impossíveis de detectar manualmente. Empresas privadas de exploração espacial, como a SpaceX e a Blue Origin, também estão contribuindo para esse esforço. Elas não apenas expandem nossa capacidade de explorar o espaço, mas também tornam a pesquisa mais acessível e colaborativa. No campo militar, a tecnologia STEALTH e sistemas de vigilância avançados estão sendo adaptados para monitorar fenômenos aéreos não identificados. Isso pode ajudar a coletar evidências mais confiáveis sobre UAPs. Outra área promissora é a colaboração internacional. Países como China, Rússia e membros da União Europeia estão começando a compartilhar dados e experiências sobre avistamentos, criando uma rede global de pesquisa. A NASA e outras agências espaciais estão liderando iniciativas para padronizar a coleta e análise de dados sobre UAPs. Isso inclui a criação de bancos de dados públicos onde cientistas podem acessar informações verificadas. Paralelamente, startups especializadas em tecnologia espacial estão desenvolvendo novos sensores e câmeras capazes de capturar imagens de alta resolução de objetos em movimento rápido. Esses dispositivos podem ser usados tanto no solo quanto em drones e satélites. No entanto, desafios significativos permanecem. A falta de um consenso sobre como definir e classificar o UAPs ainda dificulta a comunicação entre pesquisadores e instituições. Sem critérios claros, corre-se o risco de confundir fenômenos naturais com eventos anômalos. Além disso, questões éticas surgem à medida que avançamos nesse campo. Se realmente encontrarmos provas de vida extraterrestre, como devemos lidar com essa informação? Quem decide o que deve ser divulgado ao público? Essas preocupações levaram ao surgimento de fóruns internacionais dedicados a discutir políticas de transparência e segurança relacionadas a OVNIs. Esses debates são cruciais para garantir que qualquer descoberta seja tratada com responsabilidade. Enquanto isso, a sociedade continua a se preparar para a possibilidade de contato extraterrestre. Simulações e cenários projetados por cientistas e futuristas ajudam governos e organizações a planejar como reagir a tal evento. Um exemplo é o projeto Active-SETI, que propõe enviar mensagens deliberadamente para o espaço na esperança de estabelecer comunicação com civilizações alienígenas. Embora controverso, ele reflete nosso desejo de conectar com o desconhecido. Independentemente do que o futuro nos reserva, uma coisa é certa: a busca por respostas sobre OVNIs continuará a inspirar gerações. Cada novo avistamento, cada revelação e cada avanço científico nos aproxima de compreender melhor o cosmos. Ao longo dessa jornada, exploramos os mistérios dos OVNIs, desde os primeiros casos investigados pelo projeto Blue Book até as revelações modernas e os avanços tecnológicos que prometem desvendar o desconhecido. Essa busca não é apenas sobre encontrar respostas científicas ou confirmar teorias conspiratórias. Ela reflete algo mais profundo: nossa curiosidade inerente como espécie e nosso desejo de entender nosso lugar no universo. Os OVNIs nos lembram que há muito mais no cosmos do que podemos imaginar. Eles nos desafiam a questionar nossas certezas e expandir os limites do que consideramos possível. Cada avistamento, cada relatório oficial e cada debate público trazem um pouco mais de luz ao mistério.
Mesmo que ainda não tenhamos todas as respostas, o simples ato de procurá-las já é transformador. Mais do que nunca, vivemos em uma era em que a colaboração entre ciência, governo e sociedade pode nos levar a descobertas extraordinárias. Juntos, temos o poder de enfrentar o desconhecido e buscar a verdade. No entanto, essa missão não deve ser deixada apenas nas mãos de governos ou instituições. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na busca por respostas sobre OVNIs e fenômenos semelhantes. Você pode começar prestando atenção ao que acontece ao seu redor. Relate qualquer avistamento em comum a organizações dedicadas à pesquisa de UFOs, como o MUFON, Mutual UFO Network, ou outras iniciativas locais. Além disso, eduque-se sobre o tema. Leia livros, estudos acadêmicos e relatórios oficiais. Participe de conferencia ou assista a documentario confiável. Quanto mais soubermos, melhor preparados estaremos para interpretar esses eventos. Se você é apaixonado por tecnologia, considere contribuir para projetos de código aberto que desenvolvem ferramentas para rastrear e analisar fenômenos aéreos. Sua expertise pode fazer toda a diferença. Para aqueles que desejam ir além, envolva-se em campanhas que pressionam governos e agências espaciais a serem mais transparentes sobre suas investigações de UAPs. Sua voz importa. Lembre-se, a busca por OVNIs não é apenas sobre alienígenas ou discos voadores. É sobre como enfrentamos o desconhecido, como lidamos com o medo do que não entendemos e como construímos um futuro baseado na curiosidade e na cooperação. Esse mistério nos une como humanidade. Ele transcende fronteiras, culturas e crenças, mostrando que, apesar de nossas diferenças, compartilhamos o mesmo céu e as mesmas perguntas fundamentais. Então, o que você fará com tudo isso? Vai continuar ignorando os sinais ou vai se juntar àqueles que estão determinados a encontrar respostas? A escolha é sua, mas saiba que cada pequena ação conta. Se este roteiro despertou sua curiosidade, compartilhe-o com seus amigos, familiares e colegas. Quanto mais pessoas estiverem informadas, maior será o impacto coletivo na busca pela verdade. Obrigado por assistir, e até a próxima aventura. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando nossa jornada pelos mistérios do universo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este conteúdo com quem também adora explorar o desconhecido.